Bem-vindo aos Jovens Veteranos, um programa da TV Humana que celebra a vitalidade, a sabedoria e a força de quem passou dos 50 e continua construindo novos caminhos. Aqui, cada convidado compartilha sua trajetória, seus aprendizados e sonhos que seguem vivos, mostrando que maturidade é sinônimo de coragem, criatividade e transformação. Mais do que histórias de vida, os Jovens Veteranos é um convite a acreditar que sempre é tempo de recomeçar, inovar e continuar fazendo a diferença. Olá, eu sou Vitor Ferreira, sou de São Paulo, tenho 52 anos e sou pai de 3 filhos. Durante um bom tempo da minha vida, eu estive fora de São Paulo, né? Eu trabalhei aqui em São Paulo desde o início da vida adulta até os 35 anos e depois eu voei pelo Brasil afora. Eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Tenho formação em administração e meu primeiro emprego, que foi a única coisa que eu planejei na minha vida, né? Minha primeira atividade remunerada foi como jogador de futebol. Eu joguei durante algum tempo futebol de campo no Corinthians e futebol de salão em diversos clubes por São Paulo. E naquela época ali, na adolescência, a partir dos 13, 14 anos, até o início da vida adulta, eu não me imaginava fazendo outra coisa que não fosse jogar futebol. Então, ali eu planejei toda uma vida de como eu seria um atleta, de como eu chegaria à seleção brasileira, de como eu teria sucesso na carreira, de quanto eu iria viajar, enfim, eu projetei a vida inteira nessa função. E, como acontece com a maioria dos aspirantes a jogador de futebol, não deu certo. E quando não deu certo, foi um choque para mim, né? Foi um momento em que, seguindo aí a música, meu mundo caiu, né? E eu tive a sorte do meu mundo cair quando eu tinha ali os meus 19 anos. Por quê? Porque eu pude viver aquele luto de ver um sonho se despedaçar. E só que quando você é jovem, quando você está nessa faixa etária, você tem tempo para absorver e para repensar, e aquilo acaba entrando na sua vida sem maiores impactos. É lógico que a história me marcou, senão eu não estava falando dela aqui hoje, mas o que eu aprendi com aquele momento? Eu aprendi que não foi nada valioso gastar tanta energia fazendo planos de como a carreira seria maravilhosa e de como eu poderia aproveitar os momentos que eu teria como jogador de futebol. E essa constatação me acompanhou dali para frente. Então eu comecei a valorizar muito mais o presente, o que eu tinha nas mãos no momento, o que eu podia fazer com aquilo, do que ficar projetando um futuro que talvez nunca chegasse. E assim que eu saí da vida do esporte, continuei jogando como lazer, tudo, mas assim que eu tive que buscar um outro emprego, uma outra atividade para me sustentar, essa primeira atividade que eu consegui já foi dentro de um hospital. E, de novo, totalmente virgem, zero planejamento para entrar num hospital. O hospital, para mim, era uma instituição totalmente desconhecida. E o que aconteceu dali para frente foi interessante, porque eu tive esse primeiro emprego, que foi como auxiliar administrativo no Hospital Pérola Byton, era o Centro de Referência de Saúde da Mulher, em São Paulo. Uns 6 meses depois que eu estava trabalhando lá, eu consegui um outro bico como digitador na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E ali eu comecei a me relacionar com pessoas da área da saúde, fiz amigos, conheci referências e nunca mais saí da área da saúde. Trabalhei durante 15 anos no Hospital São Paulo, na SPDM, na Escola Paulista de Medicina, ali no complexo, e fui aprendendo as entranhas dos processos
que estão dentro do funcionamento de um hospital. E isso me abriu todas as oportunidades que eu tive na minha vida profissional. E aqui vem uma outra constatação, né? A experiência e o mão na massa, eles valem mais do que qualquer formação acadêmica, não desrespeitando a importância da formação acadêmica. Mas eu falo isso porque eu ocupo até hoje, posições para as quais eu formalmente não estudei, mas eu sempre declarei muito interesse, e eu sempre me mantive atualizado, e eu sempre me mantive antenado. Então, vocês imaginem que lá no início da vida profissional, com 20 anos de idade, com a cabeça aberta para aprender, eu tive a oportunidade de estar num lugar gigante, numa escola médica, num hospital referência para a cidade de São Paulo, do SUS, que é o Hospital São Paulo, e pude aprender muito intensamente sobre os processos que aconteciam ali e as oportunidades de melhoria. E aí vem a outra lição que eu acho importante compartilhar. Nunca eu me furtei, quando eu tinha uma ideia, quando eu enxergava uma oportunidade de melhoria, eu nunca me furtei a fazer essa participação, a colaborar para que as coisas melhorassem, né? Falei muita bobagem, pensando que era a oitava maravilha do mundo, mas também dei muito palpite, com medo de estar falando uma bobagem e que era uma coisa óbvia, mas que não existia até aqui, né? Então, ter essa liberdade de participar e de se interessar e de colaborar ativamente nas áreas onde eu atuava foi um caminho muito interessante para me abrir novas portas. Então, foi assim que eu deixei de ser um auxiliar administrativo, passei a ser um assessor estratégico. Aí, quando eu era assessor estratégico, eu trabalhava do lado do escritório da qualidade do hospital. E fazendo amizade com o pessoal da qualidade, tentando entender as premissas da qualidade, comecei também a trabalhar com qualidade, né? Sempre sendo convidado e sempre demonstrando um interesse genuíno em entender como as coisas funcionam. E aí, como qualidade, virei auditor, fiquei um tempo na Fundação Vanzolini, fazendo auditoria de qualidade para hospitais, pela ONA, pela JCI, pela ISO, e isso fez com que o conhecimento, que já era um conhecimento legal sobre os processos hospitalares, que eu, recebesse uma carga de informações gigantesca. E, de novo, o que você faz quando você começa a entender de uma forma mais profunda como as coisas funcionam? Você pode guardar aquele conhecimento para você, ou você pode tentar, de novo, melhorar as coisas, né? Com mais conhecimento, você tem mais oportunidade, as suas opiniões serão mais profundas, e isso aconteceu quando eu comecei a visitar hospitais e comecei a ver outras realidades. E foi nessa época da minha vida, eu tinha, deixa eu ver, eu tinha uns 28 anos, que surgiu o primeiro convite para que eu assumisse uma posição executiva. E foi num hospital da Unimed, né? Eu virei diretor de qualidade e processos na Unimed Sorocaba. Foi a primeira vez que eu saí de São Paulo. E, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Uma instituição muito boa, uma cidade excelente, um nível de qualidade de vida superior ao que eu tinha em São Paulo, ou seja, eu conseguia, no final de semana, ir num shopping center, na praça de alimentação, pedir o meu prato e sentar numa mesa para comer sem precisar fazer um esquema de guerra, como é em São Paulo, hoje em qualquer shopping. E gostei muito dessa vida do interior, gostei muito da vida fora de São Paulo, né? Entendi que pude aproveitar pessoalmente, com a minha família, melhor os momentos, e dali para frente eu resolvi tocar a minha carreira com as oportunidades que surgiam Brasil afora. Morei durante 4 anos no Maranhão, depois morei mais 12 anos em Porto Alegre, e sempre trabalhando em saúde, mas em posições diferentes.
Fui diretor de qualidade, fui diretor de contas hospitalares, fui diretor de operações, e em todas essas posições, isso é curioso, eu era um crítico feroz da atuação da área de tecnologia. E por que eu era um crítico feroz? Porque eu via a tecnologia, o pessoal da TI, como se eles vivessem num mundo à parte. Eu estava lá fazendo meu trabalho em operações, no contato direto com o paciente, sempre com muitas abordagens, muita atenção, e quando eu ligava para a TI para pedir uma ajuda, a resposta que eu recebia era: abre um chamado. E aquilo me revoltava assim tremendamente. E eu reclamava, sempre reclamei muito disso. Sempre reclamei que, poxa, cara, esses caras precisam estar mais perto do negócio. E eu reclamei tanto e era um usuário de TI tão chato, tão questionador, que um dia me surgiu esse chamamento, né, essa oportunidade de assumir a liderança de tecnologia num grande hospital, que foi lá no Hospital Moinhos de Vento. Isso foi em 2016. E foi uma experiência, está sendo, né, não sair mais da área, uma experiência muito gratificante. Primeiro, por aquele banho de humildade que eu acho que a gente sempre precisa levar de vez em quando, né? Quando você se acha muito, tem que vir alguma coisa que mostra que não, você não sabe tanto assim. E ir para a TI foi isso, né? Muita coisa que eu achava que era simples de fazer, não foi simples de fazer. Mas, ao mesmo tempo, chegando de uma maneira diferente, chegando de uma outra área, sem uma formação raiz na TI, acho que pude colaborar na evolução de alguns padrões da TI, principalmente na área de saúde. Essa questão de estar mais em sintonia com as grandes necessidades do hospital, dos médicos, dos enfermeiros, de estar mais ali do lado, essa sintonia de entender mais as dores do paciente, de entender o quanto a gente tem de coisas desnecessárias, como esperas e filas, que podem ser resolvidas com tecnologias que já estão disponíveis. Então, tem sido um exercício muito interessante. O paralelo que eu faço de todas essas situações que eu vivi na minha vida é de que, sim, estudar é muito importante, mas estar interessado, estar atualizado, estar antenado com o que está acontecendo é mais interessante. Se você é um aluno nota 1000, só tira nota boa, mas se você sai do seu bacharelado, se você sai da sua graduação, se você imediatamente já entra numa pós-graduação e depois já faz um mestrado, você pode ser um cara que sabe tudo sobre aquilo. Mas se você nunca colocou a mão na massa, saber tudo não vai te ajudar quando você colocar a mão na massa, porque você vai enfrentar resistências, você vai enfrentar opiniões diferentes, você vai ter que ter inteligência emocional, você vai ter que ter um traquejo que apenas o exercício da experiência te traz. Então, o equilíbrio é a posição mais adequada. O equilíbrio entre você ser um excelente aluno, estar sempre buscando, sempre publicando, sempre fazendo, mas atrelado com mão na massa. Senão, você vira apenas um teórico. Apenas é maneira de dizer. Nós temos a necessidade dos teóricos, mas eu, por exemplo, eu sempre tive essa veia mais executiva, essa vontade de fazer. E aí, quando eu recebi o convite para essa gravação ela deveria ser uma esperança, uma luz para quem tem mais de 50 anos no mercado de trabalho. Eu tenho hoje 52 anos. A primeira coisa é que a gente não vê a idade chegar. Né? A gente vê em algum momento que você olha para o espelho e fala: nossa, minha barba está branca, nossa, meu cabelo aqui já foi. Mas você não sente essa idade chegando. Em algum momento você percebe. Agora, eu vejo muita gente no mercado que, quando percebe esses avisos da idade, né, essa barba branca, a gente que começa a contar o tempo de trabalho, eu vejo muita gente que estabelece um ponto de chegada.
como assim, olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já fiz demais, agora eu não quero mais coisas novas, eu não quero mais problemas na minha vida, agora eu quero descansar. E existe uma ideia muito errada, na minha concepção, de que o descansar é igual a se aposentar. Eu acho que sim, conforme a gente vai ganhando experiência na vida, a gente aprende, vai aprendendo e vai querendo fazer uma gestão melhor do tempo. A gente não quer mais que os dias durem 14 horas de trabalho, não quer mais levar trabalho para o final de semana, mas, por outro lado, isso é compensado com a experiência que você acumulou. Você consegue gerenciar melhor o tempo porque você consegue ser mais produtivo aonde é necessário, você consegue ser mais assertivo. Agora, se você não está nessa vibe de ser mais assertivo e de aproveitar melhor o conhecimento que você acumulou, e se você botou na sua cabeça que o negócio é aposentar e ficar no sofazão lá em casa, eu considero essa uma morte lenta, né? E para que ela não aconteça, o que eu faço? Eu não faço nada de diferente. Eu procuro simplesmente manter o meu interesse, a minha curiosidade, e eu continuo levantando todos os dias muito empolgado para chegar no meu trabalho e fazer os enfrentamentos para os problemas que existem, resolver problemas e lidar com as pessoas e encontrar soluções. Eu acho isso extremamente motivante. E o caminho, e eu vejo muita gente que se arrepende, né? Muita gente que faz essa declaração: ah, para mim deu. Não, eu não vou. Esse negócio, agora, inteligência artificial, sem nem mexer. Não vou botar no meu computador, no meu celular, tenho medo de vírus. E tudo isso são barreiras que você vai colocando e que vão, pouco a pouco, te tornando uma figura menos interessante para o mercado. Você imagina uma empresa que quer contratar alguém para uma função. Ela vai querer contratar alguém, independente da idade, alguém que está interessado, que demonstra estar antenado, alguém que está acompanhando, que consegue discutir sobre qualquer assunto, ou vai pegar alguém que já estabeleceu a sua linha de chegada, né? Então, o grande conselho para quem está aí para cima dos 40, chegando nos 50 e tendo aqueles lapsos, né, de putz, preciso de férias, cara, eu acho que descansar é necessário, descanse, não desista. Essa é uma grande. Todo mundo tem que ter o seu período lá. Eu conheço gente que a vida inteira nunca tirou um mês de férias, sempre tirou uma semana, 10 dias. Tá bom, chegou com 50, tá cansado, tira um mês, tira um tempo, olha para as coisas, mas não se distancie, né? Não desista, não largue tudo aquilo que a sua vida é capaz de produzir para ser aproveitado apenas pelo sofá da sua casa. Então, o resumo é que talvez, quando você passa dos 50, como eu, você tenha que estar mais aberto ainda para novas ideias. Eu vou dar outro exemplo. Quando eu saí quando se encerrou a minha última atividade profissional, antes da que eu estou agora, eu já estava preparado para fazer um voo solo, para abrir uma consultoria, mas eu continuaria buscando o conhecimento, as relações profissionais. Por que eu estava me preparando para abrir uma consultoria? Porque eu sei que o mercado tem um certo preconceito etário. E eu sei que na hora que eu colocasse o meu currículo ali, 52 anos, eu sei que para o lugar comum das opiniões humanas, eu estaria velho, mas eu não me sinto velho. Esse é o ponto, né? E o fato de eu não me sentir velho, eu já estava preparando um caminho alternativo e que eu iria investir, que eu iria atacar com força e dedicação. E continuo com isso, né? Hoje eu brinco que eu fiquei só 6 horas desempregado, né? Graças a Deus abriu uma outra oportunidade, graças a Deus e ao posicionamento que eu mantive durante todo esse tempo, produzindo, publicando, me mantendo na vitrine e demonstrando que eu estava em sintonia com tudo aquilo que vinha acontecendo no mercado. E continuo hoje, e não me enxergo em nenhum momento futuro abdicando disso. Talvez
num momento futuro, numa nova necessidade de buscar opções no mercado de trabalho, talvez eu não encontre portas abertas como eu encontrei, mas isso não significa o fim. Significa que eu vou ter que me reinventar. E reinventar é maravilhoso. Reinventar é descobrir jeitos novos de ganhar vida. Tem gente que, de novo, se diminui se colocando como apenas alguém que consegue fazer só aquela função. Todo mundo é múltiplo. O problema é quando você se convence disso. Então não se convença disso. Se desafie, enfrente as verdades brutais da vida, né? Porque na hora que você precisa não existem, né, grandes ajudas. Ou você é forte e você se reinventa e você enfrenta os problemas que estão batendo na porta, ou você vai sofrer. E sofrer é ruim. Então, para evitar o sofrimento, o que a gente pode fazer é viver de forma corajosa. Viver colocando o aprendizado contínuo como uma regra. E viver de forma interessada, né? Todo mundo aqui conhece alguém que, apesar de tudo que está acontecendo de inteligência artificial, o cara não quer nem ver. Puxa, que pena. Está perdendo a oportunidade de lidar com a maior invenção da humanidade. A primeira vez que a gente conseguiu inventar algo que é mais inteligente do que a gente. Esse é só um exemplo, né? Eu, nesse caso, por exemplo, eu passo todos os dias estudando e conversando com a inteligência artificial para descobrir jeitos melhores e mais rápidos e mais íntegros de fazer as minhas atividades. E talvez essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar, é que não vai ter ninguém para fazer isso por você. Ou você decide fazer isso, ou então a vida vai te atropelar. E a vida é implacável, ela vai nos atropelar. O final dessa história para todos nós é que um dia a gente morre. Mas até esse dia chegar, eu acho que a gente pode estar produzindo, se Deus quiser. É isso, eu agradeço muito pelo convite, pela participação. Obrigado ao Francisco aqui pela oportunidade de ter esse tempo de conversa com vocês. Eu sou Vitor Ferreira, sou CIO do Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, e sou presidente da ABCIS, que é a Associação Brasileira de CIOs da Saúde. Isso é o que eu sou hoje. O que eu serei amanhã pertence ao futuro. E eu estou pronto para enfrentar esse futuro. Espero que vocês também. Um forte abraço. Tchau, tchau.